exaltado é o nome do Senhor. Amém? Hoje nós iremos falar sobre o perigo da ilusão religiosa na era da informação. E o texto bíblico é João, capítulo 5, versículo 38 até o 43. Então, amados, conhecer a Bíblia não é o mesmo que conhecer a Jesus. Muitas pessoas leem a Bíblia e às vezes lê muitas vezes até a Bíblia inteira, porém não conhece a Jesus ainda. A verdadeira fé nos leva a um relacionamento, não ao mero intelectualismo ou à busca por mensagem massagear o ego, mensagem que apenas massageia o nosso ego, o nosso intelecto, a nossa vontade. Porque, amados, tem pessoas que leem a Bíblia buscando o interesse próprio, buscando promessas do Senhor. Porém, eles não sabem que para receber essa promessa há uma condição. E essa condição é se obedeceres à voz do Senhor. Se obedecer à instrução do Senhor. Amém? Vivemos na era da informação. Com 2 cliques, temos acesso a dezenas de traduções da Bíblia, comentários teológicos e pregações em vídeo. Então, hoje, amados, o que nós mais temos é a informação religiosa, evangélica. Hoje você tem qualquer tradução da Bíblia no seu celular. Antigamente as pessoas tinham que comprar uma Bíblia. Hoje não. Hoje o seu celular é uma Bíblia. Só não lê quem não quer. Amém? Hoje temos acesso a tantos pregadores que muitas pessoas elas ficam até confundidas de tanta informação. Porque quando a pessoa começa a assistir comentários teológicos, pregações, e nós sabemos que cada pregador tem uma filosofia. Cada pregador ele tem um entendimento próprio da palavra. E então as pessoas começam a ficar divididas, porque um pregador aceita uma coisa, o outro aceita outra, o outro já proíbe outra, então acaba confundindo. Por quê? Porque conhece a letra, mas não conhece a Jesus. Não conhece a verdadeira instrução que o Senhor tem nos dado. Nunca se falou tanto de Deus nas redes sociais, em podcasts, em biografia. Então hoje tem debate, tem tudo que você imagina. No entanto, o texto que lemos hoje traz uma advertência severa de Jesus aos religiosos da sua época. Homens que decoravam as escrituras, mas não reconheceram o próprio Deus quando ele parou na frente deles. Jesus nos faz um alerta urgente. É possível estar cercado de religiosidade e ainda assim estar completamente distante de Deus. Então, amados, às vezes há pessoas que ouvem tantas pregações, ouvem a palavra, mas aquilo já não está mais fazendo efeito no seu coração. Ouve-se muito, mas se pratica pouco. Então hoje o Senhor está dando esse alerta. Será que nós temos se apegado à religião e temos esquecido daquele que é o Salvador, que é Cristo? Será que nós temos ido na mentalidade de pregadores, de filósofos, de teólogos, e temos esquecido da essência bíblica que é Cristo Jesus? Amém? A palavra na mente versa a palavra no coração. E a sua palavra não permanece em mim, mas a sua palavra não permanece em vós, porque vós não credes naquele que enviou. Os fariseus tinham a palavra na ponta da língua, mas ela não tinha morada em seus corações. Nos dias de hoje, trazer a palavra para hoje é confrontar os nossos hábitos de consumir conteúdo cristão sem nos deixarmos transformar por ele. Nós postamos versículos nos stories, usamos camisetas com frases bíblicas e ouvimos louvores no trânsito. Mas a pergunta de Jesus é: a palavra permanece em você?
O diagnóstico, quando a palavra não permanece, nossa fé se torna superficial. Nós cremos em um conceito de Deus, mas não confiamos na direção que Ele dá para as nossas vidas, finanças, casamentos e escolhas diárias. Amém, amados? Então você vê que, mais uma vez, somos confrontados a perguntar para nós: mas será que a palavra tem permanecido em nós? Será que nós temos realmente permanecido nessa palavra? Será que a palavra do Senhor tem sido doce para nós, como era para Davi, que dizia que a palavra do Senhor é mais doce que o mel? Ou a palavra do Senhor está sendo amarga para nós? Amém, amados? O erro de tratar a Bíblia como um amuleto. Examinai as Escrituras. Versículo 39 e o 40. Examinai as Escrituras, porque nelas pensai que tendes a vida eterna, e são elas que testificam de mim. E não quereis vir a mim para terdes vida. Jesus não está criticando o estudo da Bíblia. Ele está corrigindo a motivação. Aqueles homens achavam que o livro em si os salvaria. Eles transformaram as Escrituras em um fim, e não no meio para encontrar o Senhor. Nos dias de hoje, quantas vezes usamos a Bíblia como um manual de autoajuda gospel ou um amuleto de proteção? Procuramos a Bíblia apenas para buscar promessas de prosperidade e conforto, mas ignoramos o Cristo que ela aponta. O apelo de Cristo, a Bíblia, não é um fim em si mesma. Ela é uma seta que aponta para Jesus Cristo. Amém? Estudar teologia sem se apaixonar por Cristo apenas nos torna juízes de outros. Jesus diz: vocês leem sobre mim, mas não querem vir a mim para ter vida. A vida eterna não está nas páginas acumuladas de leitura anual da Bíblia, está na pessoa de Jesus. Então, o Senhor Jesus, ele estava no meio dos seus discípulos, no meio da multidão, e ele fez esse questionamento. Eu desci do céu, eu tenho pregado para vocês o reino de Deus. Em outras palavras, eu sou o próprio Deus, estou aqui falando com vocês e vocês não querem vir a mim para ter a vida eterna. E hoje não é diferente, amados. As pessoas buscam na Bíblia prosperidade, conforto, solução, cura, mas não têm buscado o Salvador. Não têm buscado aquele que veio para nos salvar. Então nós vemos que tem usado a Bíblia como a autoajuda, mas a Bíblia não é uma autoajuda, ela é a solução dos nossos problemas. Amém? O diagnóstico da intencionalidade, falta de amor, versículo 41, 42. Eu não recebo honra dos homens, mas eu vos conheço e sei que não tendes em vós o amor de Deus. Jesus enxerga o raio-x da alma daqueles líderes. Eles faziam tudo pela aprovação social, pelos status de homens santos. Jesus, porém, não precisa de nossos aplausos. Ele quer o nosso amor. Amém? Nos dias de hoje, vivemos na cultura dos likes e do engajamento. É muito fácil performar uma santidade que agrada aos homens. Podemos cantar no mistério, liderar pequenos grupos, ser dizimistas fiéis apenas para manter uma reputação. O confronto. Jesus nos conhece em secreto. Ele sabe quando o nosso ativismo na igreja é para camuflar a falta de intimidade com ele no quarto. A pergunta que ecoa hoje é: se ninguém estivesse olhando você, você ainda buscaria Deus? O motor da nossa vida cristã precisa ser o amor de Deus e não a vaidade humana. Amém, amados? Então, aqui nós vemos, amados, o Senhor dizer para nós que não há santidade sem obediência. Amém? Não há santidade sem obedecer a palavra de Deus.
Como nós podemos dizer que somos santos e não ter frutos? Como nós já estudamos, aquela figueira que o Senhor passou com os seus discípulos estava alta, frondosa, cheia de folhas. E naquela estação, se a árvore, se a figueira se encontrasse daquele jeito, ela estaria cheia de frutos. Então o Senhor Jesus se aproximou, tendo fome, e quando ele chegou àquela figueira, a figueira não tinha nenhum fruto. Tinha a aparência de uma árvore frutífera, de uma árvore frondosa, mas só havia folhas, aparência, não tinha frutos, amados. Então, hoje, como está a minha vida? Como está a sua vida? Será que somos apenas uma fachada? Será que nós somos apenas exterior e no interior somos, como a palavra diz, sobre os sepulcros caiados? Você vai lá no cemitério, você vê os sepulcros muito lindos, muito bem feitos, de ardósia, de pedras bonitas, com flores. E você vê que aquele túmulo é bonito. Naquela época se caiava, passava cal para ele ficar bonitinho, branquinho. Mas por dentro há ossos secos, carne podre, vermes, podridão, que representa o quê? Pecado. Então nós não podemos ser um sepulcro caiados, amados. Mas tem que ter vida em nós. Para ter vida em nós, o Espírito do Senhor tem que estar em nós, tem que habitar em nós. Caso contrário, somos mortos-vivos, somos zumbis ambulantes. Amém? Aqui nós lemos também que muitos usam a Bíblia como amuleto, como proteção. Tem pessoas que gostam de deixar a Bíblia aberta em determinados salmos. Tem pessoas que, quando o espírito maligno se manifesta, pega a Bíblia, põe na cabeça dele. Quer dizer, a palavra do Senhor não é dessa forma. Não é a Bíblia, é a autoridade do nome de Jesus. Amém? Mas muitos usam a Bíblia como amuleto de sorte. Não. Jesus é a nossa sorte. Ele pode mudar a nossa sorte, assim como está escrito. E mudou o Senhor a sorte de Jó. E de repente, tudo se transformou na vida de Jó. Amém? Pode se transformar na minha e na sua também. A síndrome dos falsos messias, versículo 43. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, a esse recebereis. Jesus veio com humildade, confrontando o pecado e chamando ao arrependimento, e foi rejeitado. Mas ele avisa: quando aparecer alguém pregando a si mesmo, vocês vão aplaudir. Nos dias de hoje, essa é uma das profecias mais visíveis da nossa atualidade. O mundo rejeita o Jesus do Evangelho, que exige cruz, renúncia, a verdadeira santidade, mas corre atrás de influenciadores, gurus da prosperidade e líderes que pregam o que o ego humano quer ouvir. Amém, amados? Hoje nós, amados, você é testemunha disso, nas redes sociais, tem muitos pastores pregando autoajuda, muitos pastores revelando, dizendo: você vai vencer, você vai prosperar, você vai ganhar isso, vai ganhar aquilo. Mas não ensina o povo a se arrepender, a viver uma vida verdadeiramente na presença de Deus. No arrependimento verdadeiro, uma santidade verdadeira. Não no arrependimento falso, não numa santidade fingida, não numa santidade que expressa apenas roupas, mas uma santidade que é de dentro para fora. Amém? Então hoje o que mais vemos é pastores de tudo quanto é tipo, pastor que aceita pecado, que aceita coisa errada. O importante para eles é você dizimar, ofertar, fazer os votos, fazer
as filosofias deles. E para eles está bom. Amém? Nós aceitamos facilmente quem vem em seu próprio nome, prometendo facilidades, fórmulas mágicas de sucesso e um Deus que apenas serve aos nossos caprichos, enquanto rejeitamos o Cristo que nos chama para servir e carregar a cruz. Então, hoje, amados, a humanidade, os pastores, os filósofos, os que se dizem apóstolos, etc., eles querem apenas levar o povo a seguir a sua filosofia para levar vantagem em cima, para tirar dinheiro, para manipular as pessoas, para levar essas pessoas a uma vida fácil. Que se você for para a igreja, fazer as ofertas, os dízimos, tudo vai se transformar na sua vida. Não precisa de um arrependimento verdadeiro, não precisa carregar a cruz de Cristo. Não, eles chutaram o Cristo verdadeiro da igreja e colocaram, introduziram o Cristo falso, o Cristo que tudo aceita, o Cristo que não veio ser servido, mas veio para servir os propósitos do ser humano. O senhor tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, eu fiz o voto, quer dizer, coisas absurdas, blasfemando contra o próprio Deus, negando o Messias, o verdadeiro Messias. Amém? Então, amados, nós concluímos esse estudo da seguinte maneira. A igreja, o contexto de João 5, nos convida a rasgar as aparências. Amém? Não basta ter a Bíblia no celular ou na estante. Ela precisa governar o nosso coração. Por isso você vê que Davi, ele diz: a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. Então você vê que Davi, ele nos dá uma chave para vencermos. Guardar a palavra do Senhor, esconder no nosso coração, não deixar que o inimigo roube. Porque às vezes ouvimos a palavra, mas vem o inimigo e rouba a palavra do nosso coração. Mas Davi diz: a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti. Amém? Nessa semana, como podemos aplicar essa mensagem? Mude a motivação da sua leitura. Não leia a Bíblia apenas para cumprir uma meta ou para ter argumentos e uma discussão. Leia para conhecer a Jesus. Tem pessoas que lêem a Bíblia para discutir, para vencer outros na palavra, para querer se aparecer, para se tornar doutores, juízes, para querer julgar as pessoas com duras palavras, como os fariseus faziam. Colocava um fardo pesado em cima do povo, mas eles mesmos não carregavam esse fardo. Ensinavam o povo a não roubar, ensinavam o povo a santidade, mas eles mesmos não praticavam a palavra. Amém? 2. Abandone a performance. Peça a Deus que limpe o seu coração do desejo de ser visto ou elogiado por sua espiritualidade. Porque hoje é muito comum a pessoa ir na igreja e ela faz aquela oração e aquela pessoa dobra os seus joelhos e chora, fala que ama a Deus, faz um espetáculo. Às vezes a gente, na simplicidade da gente, não sabe nem orar, vê aquilo, a gente fica até com vergonha, porque a gente fala: nossa, eu não consigo nem fazer a metade do que essa irmã faz em oração. Parece ser muito espiritual, mas terminou a oração, foi para casa, volta a ser a velha criatura. Amém, amados? Volta a ser a mesma pessoa de antes. Esquece de tudo que aconteceu na sua vida. Não tem um relacionamento verdadeiro com Cristo. É apenas superficial, momentâneo, para que a igreja aplauda. E aí, você sabe que a bajulação é algo que o inimigo usa muito. Aí a pessoa faz aquele show lá, aí vem uma irmã, vem um irmão e fala:
Que oração bonita. Ah, você orou demais. Eu até chorei. A pessoa enche o peito e acha que é a pessoa espiritual. E sai toda feliz, achando que tem um relacionamento com Deus, como na verdade ela está enchendo o seu ego, massageando o seu próprio ego. Amém, amados? Temos que tomar cuidado com isso. Amém? 3. Corra para a fonte. Pare de buscar substitutos, intermediários humanos. Vá direto a Cristo. Ele, quem tem a vida que você tanto procura. Não sejamos analfabetos espirituais com a Bíblia nas mãos. Que Jesus encontre em nós não apenas leitores da sua palavra, mas discípulos apaixonados por sua presença. Amém, amados? Então, vamos colocar isso em prática, amados. Vamos vigiar. Vamos tomar cuidado com o perigo da ilusão, da religiosidade, ser religioso. Amém? Mas nós temos que ser verdadeiros. Temos que ser cristãos. Porque a religião em si aprisiona, mas Cristo liberta. E o Senhor Jesus diz que se verdadeiramente o Filho do Homem vos libertar, sereis libertos. E então um daqueles que estavam lá disse: Senhor, nós nunca fomos escravos, sempre fomos filhos de Abraão, sempre fomos livres. E o Senhor Jesus diz: o homem, a mulher, é escravo daquilo que o domina. Amém? Se o orgulho, se as coisas desse mundo te dominam, então você é escravo. Você não é um escravo físico. Você não está preso fisicamente, mas espiritualmente você está preso. Eu estou preso se eu deixar que isso aconteça comigo. Amém, amados? Então, vamos praticar essa palavra, amados. Vamos ler a Bíblia para ter um relacionamento com Cristo, para um crescimento espiritual. Não vamos fazer para dizer, eu li a Bíblia 2 vezes no ano, eu leio a Bíblia 1 vez por ano. Não, amados, isso não importa. Que você leia um versículo por dia, mas que esse versículo seja transformador na sua vida e que você leia de manhã e pratique aquele versículo durante aquele dia. E guarde a palavra no seu coração. É isso que o Senhor nos alerta nessa noite. Amém? Eu agradeço essa oportunidade de estar com os irmãos, agradeço a presença de todos no mais poderoso e no mais glorioso nome de Jesus. E quarta-feira nós estaremos de volta no poderoso nome de Jesus. Amém?